Com vocês, o nosso palestrante de hoje, professor Fernando Guilherme. Fique à vontade mais uma vez e vai abrir para o debate. Vão anotando aí. Esses períodos que se colocam, né, sobre a questão do quadrinhos, inclusive tem aquela definição clássica, né, da Era de Ouro, da Era de Prata, da Era de Bronze, da Era Moderna. Né? Eu não entendi por que não colocaram a Era de Chumbo, porque essa classificação está associada tanto à questão da mitologia hindu quanto à mitologia grega das eras, que terminavam, em crise para que surgisse outro estágio. Isso é interessante porque começa dentro de quadrinhos, principalmente a partir da década de 60, né? Os quadrinhos, eles têm uma possibilidade de leitura, né? Estava conversando aqui no intervalo, que ela é muito ampla e agora está começando a ser estudada. Do ponto de vista visual, se você interessa por arte, pela pintura, pelo desenho, você pode observar os quadrinhos, você pode estudar os quadrinhos. Né? Tem inclusive uma edição que eu acho muito interessante da grande criação, que é o Sandman, do Neil Gaiman, que são 2 volumes destinados exclusivamente às capas. São as capas nas areias, e são grandes obras-primas. Né? Então você começa inclusive a ter um quadrinho que na década de 80, que é do Gaiman, do Sandman, Sonhos de uma Noite de Verão, que ganha um prêmio literário em inglês, que é extremamente cobiçado. E o que acontece? Isso levou a que os organizadores do prêmio excluíssem os quadrinhos. Isso gerou uma polêmica mundial. Então criou um prêmio literário, né, tradicional, ortodoxo, e um prêmio para quadrinhos. O que é interessante é que também nós temos o quadrinhos, o grande prêmio de quadrinhos brasileiro, que é o prêmio Jabuti, e nós temos também o americano, que é o prêmio Will Eisner, onde se reconhece essa qualidade do quadrinho. E principalmente que o quadrinho, ele agora não é apenas um acessório da literatura, não é apenas um acessório da construção iconográfica, da pintura ou do desenho, que seja lá o que for, mas ele passa por autonomia. E, inclusive, ele começa a discutir, temas que eram considerados, de certa maneira, tabus, como a questão do direito social nos Estados Unidos, X-Men. Você tem, inclusive, a própria construção da discussão de gênero dentro do quadrinhos, onde você tem, na época, uma personagem que chamou muita atenção, que foi justamente a Estrela Polar. O Estrela Polar, que é um super-herói canadense que assume abertamente que é homossexual. Isso causou, na época, uma grande polêmica. Um texto do Wolverine, onde o Wolverine ele estraçalha um pedófilo, um bandido que é pedófilo. O Wolverine persegue o camarada, acosta o camarada contra uma área de arame farpado e estraçalha o cara. Isso aí causou também uma grande polêmica. E, inclusive, você tem as grandes polêmicas dentro da questão do espaço de ordem sexual. Por exemplo, a Gulivera, do Milo Manara, que aqui no Brasil nós tivemos o privilégio, através da revista Heavy Metal, de tê-lo integralmente. Na Inglaterra e nos Estados Unidos foi censurado. Por quê? Porque você tem uma personagem que é a Gulliver, que faz as histórias do Gulliver, só que as mulheres do Manara são extremamente sensuais, são belíssimas, né? Eu consegui encontrar um X-Men do Milo Manara que é uma referência e é muito difícil você encontrar. Por quê? Porque você tem os personagens tradicionais, né? A Psylocke, o Ororo, né? A Tempestade, Vampira, etc., representados com toda aquela sensualidade do Manara. Os americanos acharam extremamente interessante. Você tem, inclusive, agora uma grande polêmica que ocorreu esse ano da Mulher-Aranha desenhada pelo Eric Larsen, né? Que o que acontece? Ela aparece numa posição extremamente sensual, ângulo vista por trás, na posição como a Homem-Aranha aparece. Só que
Mulher-Aranha, né, na posição bem sensual, tal, foi proibido. Então eles retiraram. Isso daí provocou algumas polêmicas. Então o que é interessante para a gente é que o quadrinhos ele começa a ser visto tanto do ponto de vista político, como algo perigoso, como algo subversivo. Nós temos uma grande personagem aqui, que é o Vira-Lata, do Garfunkel, que inclusive durante um bom tempo foi impresso na gráfica do Carandiru, que é um personagem que é uma mistura, né? Ele é filho de japonês, de um negro e de um espanhol. Cada um caracterizando uma representação onde você vai ter aquela cultura. O camarada usa uma katana, ao mesmo tempo é um bandista, né? E tem toda uma representação daquela sociedade paulista que vive ali entre os imigrantes. E coloca pela primeira vez a discussão da questão de gênero, dos travestis, da questão da sexualidade. Começa a ser discutido o uso da camisinha. Inclusive o Vira-Lata ele é chamado do herói da camisinha, que é um herói que quando está fazendo as suas relações sexuais, ele puxa a camisinha. Diz, olha, só vou transar se tiver camisinha, e a camisinha se usa assim, o sexo se faz assim, você não pode colocar o contato da boca com tal região e tal, não sei o quê. Então ele passa a ter um conteúdo extremamente pedagógico dentro desse espaço. E é um personagem que ganhou vários prêmios, né? Então o que acontece? Essa discussão, e ao mesmo tempo, de quem ele é o herói? Ele é o herói do negro, ele é o herói do travesti, que é morto pela polícia, pelos grupos de extermínio. Então o que acontece? Ele defende justamente uma parte da sociedade que não tem visibilidade. Como aqui começa a ser discutido também. Você tem um personagem que se chama Paintball, que é um camarada que está dentro do morro, lutando contra os traficantes. E como o Batman se recusa a matar. Então o que ele usa? Ele usa um paintball com anestésico. Os camaradas lutando contra ele com metralhador, ele dando o tipo de paintball e os caras dormindo. Lembra quem pra gente? O Sandman, né, da era clássica. Então nós temos uma construção de personagens, onde esses personagens eles começam a se misturar. E você tem um grande choque em algumas situações do quadrinho, onde o quadrinho ele assume sua maturidade e suas complexidades psicológicas. Por exemplo, Ronin, do Frank Miller, que é uma união dos quadrinhos japoneses com o quadrinho norte-americano, e levando todo um tema onde se discute o quê? Aquela questão que você está falando ainda da psicologia, da fragmentação da personalidade. Quem eu sou, afinal? Como é que eu sou? Como é que eu me identifico aqui? Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Batman se aposenta, não quer mais lutar contra o crime, está cansado. Mas o que acontece? É obrigado a retornar. E existe um momento do Frank Miller que é icônico. O Coringa, ele está lá, catatônico, está lá sem ter contato nenhum com a realidade. Quando o Batman volta, ele olha para o Batman e começa a rir. Voltei. Então isso é uma discussão que se coloca sempre dentro do quadrinhos, essa questão do Nêmesis, né? Daquele indivíduo que me complementa e ao mesmo tempo é o meu contrário. Eu estou sempre em confronto. E uma característica interessante do quadrinho, do personagem quadrinho, do herói tradicional, ele tem que ter sempre o seu arqui-inimigo. Né? Tem que ter sempre um arqui-inimigo. O Batman, como eu falei desse texto que o Coringa fala, ele diz uma frase que é muito interessante, que é muitas vezes repetido, foi incorporado. Quando ele diz, olha, o Batman é o coadjuvante. A gente parava a pensar nisso. O Batman, o Robin, né? A Batmoça, né? A Batgirl, são coadjuvantes. Os verdadeiros personagens que nos atraem, que nos interessam, são os vilões. Né? Como, por exemplo, eu tenho a maior simpatia pelo Mercúrio de Guerra nas Estrelas. Né? Vamos lá, é um personagem marcante. O herói ali, ele é aquele pouca sombra. E o que é interessante, o vilão, ele é sempre aquela figura que está ali presente, onipresente, e que nos atrai.
é uma característica que no quadrinho isso daí também é muito explorado. Você tem personagens marcantes, né? Você tem o Apocalipse, dos X-Men, falando só alguns assim, o Coringa. Você tem um que eu acho genial, né? O Enigma mesmo, o Charada, que é um indivíduo que, como o Batman, utiliza a mente. Os dois têm um grande respeito entre si. E isso aí representa também a maneira que eu vou ver o mundo. O mundo também se torna sombrio. E essa discussão do mundo ele começa a ser também um espaço desse neopessimismo que eu falei, como Orwell disse. A minha relação com o mundo não é mais apenas de constatar metafisicamente minha limitação, mas é também minha impossibilidade, tanto de conviver com o mundo, quanto de enfrentá-lo politicamente. Então você tem a representação distópica. Ao contrário da utopia. Isso, apesar das distopias já existirem tradicionalmente há muito tempo, né? Você tem representações também no Egito, a própria representação do inferno, ele é uma representação de ordem distópica. É um lugar onde há sofrimento, onde há dor, né? Onde há miséria. Né? Então tudo ali, você nunca vai conseguir fugir dali. E o que é que acontece? A sociedade distópica ela está ali presente. Então, dentro do trabalho que eu trouxe aqui, né, no artigo, no capítulo que eu faço, dentro desse texto, nós discutimos a relação entre dois textos que são considerados clássicos da discussão distópica. Um, 1984, de George Orwell, que deu origem à figura do Big Brother, né? Big Brother, todo mundo assiste aí, eu pelo menos não assisto, não gosto muito não. Mas o que é que acontece? E a própria ironia do programa se chamar Big Brother. Gente, Big Brother, o grande irmão, ele é a representação de tudo que é de pior no controle da liberdade do indivíduo. Então, qual é a história de 1984? O personagem, Winston, começa a escrever um diário, né, num futuro apocalíptico, incerto. Não se sabe nem se é 1984. George Orwell, primeiramente, chamou o texto de O Último Homem da Terra. Depois mudou para 1942. Depois mudou para 1946 e, finalmente, 1948. Foi publicado em 1949. Então, 48, né, ele inverteu. E ele via com maus olhos o desenvolvimento da sociedade pós-guerra, que todo mundo via com otimismo. Dizia, não, vamos ter uma democracia. Ele disse, não, nós vamos ter uma grande sociedade fascista mundial, dividida em 3 blocos. Né? Então, esses 3 blocos, na Inglaterra, que deixa de se chamar a Londres, deixa de chamar Londres e passa a se chamar pista número 1, né? Você tem esse personagem que vive sob o domínio do grande irmão, uma sociedade extremamente decadente, autoritária. Você tem a figura do grande irmão em todo lugar, né? Eu estou de olho em você, né? O grande irmão lhe ama, está lhe olhando, e você tem uma sociedade onde a própria possibilidade que eu tenho de ser indivíduo, ela me é tolhida, porque eu vivo sob o domínio da televisão, né? No caso da teletela. A televisão, você é bombardeado automaticamente 24 horas por dia por informações. Você não pode nunca desligar a televisão, você no máximo pode baixar um pouquinho o som. Mas outra coisa que é interessante, você está vendo a televisão, mas a televisão está lhe vendo. Você está sendo visto pela televisão 24 horas por dia. E inclusive a polícia do pensamento controla o que você pensa, não apenas o que você faz. Então, 1984 ele passa a ser o símbolo desse pesadelo. A história é uma história de amor, né? Aquela célebre história. O camarada está se sentindo solitário, ele não se sente um ser humano, está perdido. Inclusive, quando ele escreve o diário, ele diz, eu sei que eu estou morto, estou morto, estou morto, estou morto, porque a partir do momento que ele escreveu o diário, vai morrer, se a polícia pegar. Conhece uma moça, Júlia, se apaixona, né? Tem um célebre caso de amor, consegue num bairro dos pobres, né, chamados pobres, um apartamentozinho, onde vão viver um idílico amor de aconchego e juram amor para todo sempre. Isso é legal? Bonito? Aí o que acontece? Num determinado momento,
eles são descobertos. Tudo aquilo era um jogo. Eles se reúnem uma resistência contra o sistema, que a gente nunca sabe se essa resistência existe ou não existe. Né? Mas o que acontece? Eles são presos e cada um é torturado. E o que é interessante é que nesse processo de tortura, o Orwell ele coloca a construção da desumanização que se dá dentro de nossa sociedade. Ele é colocado ao seu extremo. Ele vai ser torturado, ele vai sofrer as maiores humilhações, mas o tempo todo ele diz, né? Eu tenho o meu amor, eu tenho Júlia. Ele pensa com ele mesmo. E o camarada que está torturando, que ele achava que era amigo dele, na realidade era uma armadilha, diz, olha, você não tem, você vai negar tudo, você vai abrir mão de tudo. O cara diz, não, mas eu tenho certezas. Qual é a minha certeza? Que eu vivi um amor. Ele disse, você não viveu, isso é ilusão sua, você está doente, é mentira. E uma coisa característica de 1984, que ele anteviu a questão dos processos stalinistas, né? Que o que acontecia? Você era condenado como doente, você ia para o Gulag, você ia para as clínicas psiquiátricas, porque você não pode ir contra uma sociedade que é boa e justa, como hoje, né? Se você fala mal de alguma coisa, você é louco, você é burro, você é petralho, você não sei o quê, né? Então o que acontece? Tem alguma coisa estranha numa sociedade que nega a reflexão e que nega você discutir o que está acontecendo realmente. Então o artifício das sociedades autoritárias é a violência. E a violência no âmbito onde, inclusive, você nega até o que você viveu, em 1984. Então, o que é que você tem? O cara começa a ser desconstruído completamente. Não tem mais imagem, não tem mais memória, não tem nada. Aí o cara diz, não, mas eu tenho uma certeza, eu tenho a minha razão. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Aí o torturador olha para ele e ri. Diz, não, 2 mais 2 é 5. Ele disse, não, 2 mais 2 é 4. Ele disse, não, 2 mais 2 é 5, ou 6, ou 7. É o que nós queremos que seja. Então, o camarada começa a desaparecer tudo e no final ele diz, não, mas me resta uma única coisa que eles nunca vão tomar de mim. O amor que eu tenho por Júlia. Aí o cara olha para ele e ri. Aí disse, até isso nós vamos tomar de vocês. Pô, o cara já está lendo o pensamento do cara. E chega um momento que ele é levado para uma sala de tortura, que é a sala 101, a famosa sala 101, e ele é confrontado com o maior medo dele, que são os ratos. Então, mostram, amarram uma máscara no rosto dele, né? Bem freudiano isso, né? Bem freudiano, questão do homem dos ratos, e o rato vai devorá-lo. E ele começa a gritar, a chorar, e no momento ele grita, não faça isso comigo, faça com Júlia, né? Matem Júlia. Aí o cara disse, agora você está curado. Então, qual é a recompensa que ele recebe? Ele vai ser apartado da sociedade, né? Vai ficar num barzinho tomando gin, isolado, ninguém fala com ele, e esperando amar o grande irmão. Quando ele amasse o grande irmão, levava um tiro na cabeça. E ele termina fazendo isso. Então, 1984 é uma história de desesperança. Tá? Uma frase que o torturador diz para ele, ele diz, olha, ele diz, não, eu vou ter o futuro, vou ter o futuro da humanidade, vai ser bom. Ele diz, não, você quer que eu lhe dê uma representação do futuro da humanidade? É uma bota de pregos pisando o rosto da humanidade por toda a eternidade. Tá? Então você tem toda uma construção ali, onde você começa a questionar a nossa sociedade, o que é que está vendo. Né? O lema do partido é guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão. Está aparecendo muito com o Brasil hoje. Então o que acontece? Você não tem a possibilidade, inclusive, de poder ser feliz, porque não há necessidade de felicidade para uma sociedade autoritária. E não há nem possibilidade. O sexo é controlado, não é? Tudo é controlado. E isso nos leva, para a gente encerrar, a um texto distópico clássico, que é o texto V de Vingança, não é? Que ele representa, todo mundo conhece mais pelo filme. O filme também é outro assassinato. Desculpa aí. É só para lembrar, viu, gente? Filme é filme, livro é livro, quadrinhos, quadrinhos. Uma interpretação de cada um, ele, claro que tem as suas virtudes e os seus valores. Por exemplo, até mesmo o filme Hamlet, do Branagh, que é um filme bem literal, são 6 horas de filme. Tá? Você pega o texto em inglês, textozinho ali, literal,
Ele se passa no século XIX, diferente do texto de Shakespeare. Né? Ele faz aquela adaptação. Você pega, por exemplo, o texto do Grodovic sobre Kafka. Ele faz interpretações literárias do texto de Kafka, mas é uma literatura de quadrinhos. É diferente. E essa possibilidade da construção e da adaptação literária é diferente. Mas tem diferente de ruim e diferente de bom, mas é outra história. Então, dentro do quadrinhos V de Vingança, você tem também uma relação de amor entre Eve, que é uma menina, que é uma moça, que trabalha numa fábrica do arsenal e que vai se prostituir. No primeiro dia que ela vai se prostituir, é o dia da pólvora nos Estados Unidos, onde comemora a morte do Guy Fawkes. E ela é pega no meio da rua pela polícia, que são chamados os homens dedos, e que aí iam assassinar, ia violentá-la e depois matá-la. Era o privilégio que eles tinham. Então o que acontece? Encontram V. V é um personagem mascarado, né? Usando a célebre máscara do Guy Fawkes, e que confronta os policiais, mata e todos aqueles policiais e começa a desencadear uma vingança. E nessa vingança ele começa a atacar o próprio Estado que está representado na figura totalitária de um Big Brother, né? Que é o Susan, o ditador, que controla a Inglaterra com uma mão de ferro tão poderosa através do computador destino, que até o horário que a chuva vai cair, ele sabe, né? Até o horário que vai ter a névoa, então tudo isso é controlado. E o personagem V, ele usa uma máscara. Essa máscara é interessantíssima dentro do quadrinhos. É a questão da complexidade. Há um momento dois momentos, quando ele vai matar a doutora, que na realidade já matou a doutora, já deu um veneno para ela, e ela pede para ver o rosto dele, o rosto todo mutilado. Né? Você não sabe se ele é homem, se ele é mulher, né? Se ele é algo além de ser humano, com as experiências que foram feitas com ele. E ela levanta o rosto e ela olha e diz: você é lindo, você continua lindo. Ela é todo mutilado, deixa e morre. Em outro momento, a Eve, ele pergunta: você quer ver meu rosto? Aí a Eve, que queria o tempo todinho ver, vai puxar a máscara dele e depois chega e diz: não, esse é você. Você é o V. Você é a máscara. E o que é interessante no quadrinhos é que ele consegue, ele é anarquista, ele consegue destruir a sociedade. E o próximo V passa a ser a Eve. Ela assume a máscara dele e começa a rir. Né? A máscara do V, ela está sempre rindo, está sempre confrontando a realidade e consegue destruir a sociedade e instala a abençoada anarquia. A partir dali, cada um agora assume a sua responsabilidade. Então, nesse sentido, a distopia do V, ela é uma distopia positiva. Ela desconstrói a realidade que existia ali, opressiva, aparentemente impossível de ser vencida, sendo controlada, sendo observada, mas ao mesmo tempo afirma ao indivíduo a possibilidade dele encontrar ele mesmo. Então, os quadrinhos, muitas vezes, ele coloca esses textos. Né? Você tem alguns quadrinhos que, inclusive, são de uma carga emocional muito grande. Você tem agora, vai começar uma série, né? A moda agora é filme e série. Preacher. Nossa, Daniel Gaines. Cara, magnífico o texto. É um texto de uma densidade teológica muito grande. Qual é a trama? Preacher é um pastor alcoólatra, desiludido com o mundo, que odeia os seus paroquianos, expõe todas as fraquezas dos seus paroquianos, e num determinado momento ele é possuído por uma entidade chamada Gênesis, que é filho do demônio com um anjo, e criou algo tão poderoso, mas tão poderoso que dá medo a Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus desiste e foge do céu. E o Preacher, agora com o poder do Gênesis, começa a discutir toda a realidade humana, toda a dor, e volta aquela ideia, não mais política, mas volta aquela ideia inicial da minha angústia, da minha dor metafísica. Ele vai perseguir Deus. E a turma diz: para que você quer perseguir Deus? Ele diz: porque eu quero encontrar Deus e puni-lo. O que ele fez com os seres humanos foi uma grande piada, uma grande farsa. Ele criou um espelho doentio para o amar.
né? E ao mesmo tempo ele não foi capaz de segurar isso, então ele foge. Então toda a história é para conquistar Deus, para encontrar Deus. Eu não vou contar o final não, viu gente? Porque o final é muito interessante mesmo. Mas no meio ele encontra os personagens, gente. Um pastor alcoólatra bêbado, viciado em sexo, com a sua namorada, que é uma menina esquizofrênica, assassina de aluguel, Tulipa. Um vampiro alcoólatra irlandês, não é? Um camarada que tem o singelo nome de Cara de Cu, né? É uma figura muito interessante, que ele tenta se matar, né? Quando morre o menino do Nirvana, ele tenta se matar, só que erra, acerta no rosto e fica com aquela carinha, né? Parecendo lá. E o que acontece? O cara vira um ator, um cantor de rock famoso. Ninguém entende o que o cara fala. Aí ele canta. Os caras, putz, o cara tá falando, isso eu não sei, mas ele é genial. Né? Então, e um camarada que é um soldado alemão que faz parte de uma grande trama que se chama Graal, que é um grupo de pessoas que há 2000 anos atrás mantém a pureza genética de Cristo. E entra nessa história todo esse conjunto do Deus, o diabo, quem está assistindo aqui, Lúcifer. Alguém aqui está acompanhando o seriado Lúcifer? Lúcifer também é um personagem do Neil Gaiman que fala a história do rei do inferno, que num determinado momento desiste de ser do inferno e vem para a terra. Sabe que Deus abandonou, Deus existiu, então ele vem para a terra. Só que Lúcifer vai ser dono do mar. E só quer saber de curtir, brincar, não sei o quê. E esses personagens estão presentes nos quadrinhos. Então você tem personagens assim que são cada vez mais complexos, né? E que são interessantes no sentido de que fazem mostrar algo que não se discutia. E está sendo discutido por jovens, está sendo discutido, eu fui, inclusive, só para encerrar, estava conversando com uma palestra, batendo papo com o pessoal há um mês, mais ou menos, com um grupo de adolescentes do segundo grau, e a discussão do pessoal era um nível Nietzsche, discutindo Nietzsche, a questão da morte de Deus, a questão da vontade, discutindo o Cioran, discutindo o Schopenhauer, com adolescentes, e tudo isso via quadrinhos. Aí de repente o pessoal colocava Star Wars, aí colocava Preacher, colocava inclusive Mônica, gente. Mônica deu um passo interessantíssimo. Se vocês pegarem os graphic novel, você pegar Penadinho é uma história emocionante chamada Vida. Penadinho, há mais de 60 anos, a alma quer casar com ele, a alminha, né? E ele só levando ela no bico. No momento que acontece, ele descobre que ela vai reencarnar. Então ele tem que reunir todas as forças para dizer a ela que a ama, só que ela é capturada por um caçador de almas, que por sinal o nome do cara é Crowley. Né? Quem conhece aqui é Lester Crowley. Então o que acontece? O nome do cara é Crowley. E o Penadinho vai atrás, e ali ele consegue uma discussão sobre a vida, sobre a morte. E isso é interessante. O louco também. Então, gente, só colocar, leiam quadrinhos. Vale a pena trazer quadrinhos para a academia. Quem trabalha na área de direito, o pessoal de direito, né? A questão do direito, da justiça dentro das sociedades distópicas, a questão do X-Men. Se você tem teses de doutorado, gente, discutindo a questão da exclusão social, os mutantes, o que são os mutantes? Quem trabalha com a área de serviço social, quem trabalha com a área de psicologia, de antropologia, de filosofia. Então é um rico campo para a gente discutir. Então aqui agora os papos.